Iniciemos juntos o nosso programa Oração da Manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte, Deus abençoa seu lar, sua vida, seu trabalho. Você, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também, de outros lugares, próximos e distantes. Nós estamos unidos pelo dom da fé. Nós somos cristãos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós aceitamos a regeneração de nossas vidas pelo mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e estamos no início desta manhã nos colocando diante de Deus a fim de que a nossa quarta-feira seja toda ela na humildade de São José. Dando sequência às nossas meditações do livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sara, no número 236, porque várias pessoas já adquiriram esse livro e estão acompanhando a leitura do mesmo. Como pretender nos aproximar daquele que está além de tudo, adotando uma atitude negligente e descuidada? Já em seu tempo, São João Crisóstomos exortava em uma bela homilia chamada Sobre o Cemitério e a Cruz, que os fiéis fossem cuidadosos com a procissão da comunhão. Pedia-lhes que só se aproximassem imbuídos de temor, veneração e reverência, e se admirava dizendo: os anjos guardaram o túmulo de Jesus com temor e recolhimento. Tu que estás indo à mesa onde se imola o Cordeiro vivo, no caso aqui a missa, a Eucaristia, e não a um túmulo vazio, te aproximas em desordem com alarido, gracejando cada um com quem está ao lado? Hoje, o que diria Crisóstomos de nossas filhas de comunhão? Quantos padres se dirigem ao altar do sacrifício, tagarelando, conversando ou cumprimentando os presentes em vez de se imbuir de um silêncio repleto de reverência? Como é possível desconsiderar o sofrimento de Cristo carregando sua cruz e caminhando com dificuldade sob o peso de nossos pecados em direção ao sacrifício, logo no início dessas nossas celebrações eucarísticas? Há tantos padres que andam triunfantemente e sobem ao altar, acenando à esquerda e à direita, para parecerem simpáticos. Nutrem o triste espetáculo de certas celebrações eucarísticas. Por que tanta leviandade e mundanismo na celebração do Santo Sacrifício? Por que tanta profanação e superficialidade diante da ordinária graça sacerdotal que nos torna capazes de fazer surgir substancialmente o corpo e o sangue de Cristo mediante a invocação do Espírito Santo? Por que alguns se sentem autorizados a improvisar ou inventar orações eucarísticas que escamoteiam as palavras divinas em um derramamento de pequeno fervor humano? Seriam as palavras de Cristo insuficientes e por isso seria preciso multiplicar palavras meramente humanas? Será preciso lançar mão de fantasias e de criatividades subjetivas até mesmo nesse único e essencial sacrifício? Em vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Adverte-nos Jesus em Mateus 6,7. Muitos cristãos fervorosos, tocados pela paixão e morte de Cristo na cruz, já não têm mais força para chorar ou lançar um doloroso grito dirigido aos padres e aos bispos
que se apresentam como animadores de espetáculos e erigem-se em protagonistas principais da Eucaristia. Esses fiéis ainda nos dizem: não queremos nos reunir em torno de um homem, queremos ver Jesus. Mostrai-o ao silêncio e à humildade da vossa oração. O silêncio sagrado é um bem dos fiéis. O clero não deve privá-los dele. Eu penso, prezado ouvinte, que essas palavras do cardeal nos faz olhar para a nossa Igreja do Brasil. Vamos olhar aqui na Igreja do Brasil. Quanto nós precisamos aprender. Às vezes o padre que faz tantos alaridos na missa, com os leigos, etc., às vezes ele, coitado, não teve uma formação no seminário, não teve um diretor espiritual que compreendesse o que é o mistério da missa, não teve um bom professor. Eu mesmo saí muito vazio do seminário, com grandes lacunas que a gente vai aprendendo. Estou tentando aprender ainda. A missa não é lugar de espetáculo. E digo mais, desculpa até os padres aqui da minha diocese, a missa não é lugar de cantar parabéns. Em vez de você cantar parabéns, por que na oração final você convida os aniversariantes para receber uma bênção? O canto dos parabéns não tem nada a ver com liturgia. Quantas vezes já cantei isso? Quantas vezes já fiz isso? Hoje a gente vai corrigindo. Mas a missa não é um lugar de brincadeira. Às vezes as pessoas me cobram: o senhor é muito sério na missa. Mas a missa não é lugar de sorrir. Na missa eu estou no Calvário. Na missa nós estamos ali lembrando a morte de Cristo. É um lugar de dor. Daí que a liturgia antiga, muito odiada por tanta gente, que não foi abolida pelo Concílio Vaticano II, a missa de São João 23, o padre celebra a missa profundamente focado no mistério. Missa mais silenciosa, é uma missa piedosa, que a gente tem que reconhecer isso. Na missa do rito antigo, não se há lugar para essas criatividades que nós temos em nossos dias que não ajudam a rezar. E vocês leigos, vocês que cantam na igreja, que ajudam na liturgia, precisam estudar mais a liturgia. Eu indico o livro Introdução ao Espírito da Liturgia do Papa Bento XVI, que é fundamentado em Guardini, que vai ajudá-los a compreender a natureza da liturgia, da Eucaristia. Meus irmãos, a missa é o andar de cima da nossa igreja. No pavimento de baixo estão as pastorais, a evangelização, o grupo de oração, em que se canta, pode ter todas essas alegrias, porque é uma coisa mais querigmática, mas a missa não. A missa é mistagogia, a missa é silêncio, a missa é adoração, a missa é sacrifício, é entrega. A missa é algo tão profundo que se mistura com o profundo de Deus que nós não temos palavras adequadas para definir a celebração da Eucaristia. Então vamos respeitar a liturgia eucarística. A missa não é propriedade do bispo, nem do papa, nem do padre. Ela é de Cristo. A liturgia é um patrimônio do Senhor. Nós não somos dono da liturgia. Quantas e quantas bobagens nós fazemos na liturgia? Não pode. Alguém me perguntava, mas pode fazer essas encenações com bonecos na missa das crianças? Não precisa. Faça a missa dentro da simplicidade que as crianças compreendem, mas sem negligenciar o mistério. Pois a criança, desde pequena, ela já deve ser iniciada no mistério. As criatividades, elas são supérfluas, elas são vazias, elas são desrespeitosas com a essência profunda do mistério. Vamos ficar naquilo que é próprio da liturgia. Não há necessidade de fazer esses arrodeios,
Não tem necessidade de fazer missa disso, missa daquilo. A missa é a única. Mas nós temos que fazer uma missa sertaneja, uma missa assim para chamar a atenção do povo. Está tudo errado. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. A gente pode fazer momentos assim na festa do padroeiro, na novena, lá na barraquinha, mas missa é missa. O sagrado não pode ser tocado com as coisas da nossa criatividade humana. A aclamação ao Evangelho de hoje nos apresenta João 3,16. Deus o mundo tanto amou que ele deu o seu próprio Filho para que todo o que nele crê encontre vida eterna. Quantas vezes nós já lemos esse versículo no nosso programa Oração da Manhã? Mas não tem problema, pois a palavra de Deus não passa, ela é a mesma. Assim como o sol nasce todo dia do mesmo jeito e se põe, vem a noite e vem o dia, assim também a palavra de Deus, ela não muda. Assim também a liturgia. Nós temos que mudar, temos que ter criatividade. Não há necessidade. A vida, mas é rotina. Não é rotina. A rotina é você que faz, pois o sol nasce e se põe todos os dias. Vem o tempo da chuva, vem o tempo da seca, é a mesma coisa. Nós temos nossas necessidades fisiológicas todos os dias. Não há necessidade de fazer criatividade para isso. Também a liturgia, ela é um movimento que acompanha o ordinário da nossa vida. E a palavra de Deus é isso também. Nunca envelhece a palavra de Deus. A liturgia também nunca envelhece. O que envelhece é o espírito humano, a cata de busca, de criatividade, de coisas passageiras. Não adianta. O altar é o mesmo. Nós não precisamos dessas criatividades. As nossas igrejas antigas, que está aí há séculos edificada, que já formou milhões de pessoas, é a mesma. A palavra de Deus é a mesma, a liturgia é a mesma, o pecado, a desgraça do ser humano continua sendo o mesmo e a graça é eternamente a mesma. O Espírito de Deus não muda. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, com silêncio, com a prática do silêncio sagrado, nós vamos entender essas realidades e não vamos ficar brigando por criatividades inócuas. Pai Santo, encha-nos de santa humildade para compreendermos a nossa vida como ela é, as dores, os desafios, as dificuldades, os sofrimentos. Dai-nos, Senhor, a humildade para que no momento certo que o Senhor determinar para nós, a gente pode aceitar a Tua vontade, inclusive na hora da nossa morte. Amém. Pela intercessão de São José, seja abençoado seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz.